Olá pessoal, bom, tô aqui de novo, dessa vez para falar de uma classe social lá da Idade Média, que começa lá na Idade Média, que é a nobreza, né? Bom, primeiro falando aí sobre o que seria a nobreza. Bom, nobre é aquele que possui um título de nobreza, aquele que recebe um documento dizendo que ele tem um título. Esse título pode ser o título de conde, de duque, etc. Agora, quando é que surge isso daí exatamente, né? Quem que teve essa ideia? Bom, vocês lembram do Império Carolíngio? Se não lembram, aí eu sugiro que vejam de novo aquele vídeo que eu falo da Idade Média. Bem no início do vídeo eu explico o que é o Império Carolíngio. Bom, no Império Carolíngio, um imperador chamado Carlos Magno teve uma ideia para administrar melhor o território dele. Então, ele dividiu o território do Império Carolíngio em marcas, ducados e condados, tá? Para cada uma desses territórios aí, marcas, condados e ducados, ele deu para uma pessoa de confiança, para um militar, este território com a obrigação de que ele servisse a administração desse lugar, tá? Então a gente pode concluir que o título de nobreza era a concessão desse título de um pedaço de terra a um militar que tinha por obrigação fazer a defesa militar desse território e ajudar o imperador a administrar essas terras, tá? A princípio era isso. Recebia uma marca, que era um território que ficava na fronteira do Império Carolíngio com outras regiões, tá? Ele seria o marquês. Aquele que recebesse o ducado, que era um pedaço de terra próximo da fronteira, ele era um duque. Aquele que recebesse um condado, que eram regiões mais do centro ali do Império Carolíngio, ele se tornava um conde. Uma vez que essa pessoa recebesse esse título de nobreza, que esse militar recebesse, ele se tornava o administrador dessa terra e esse título, se ele morresse, passava para o filho dele. Então era um título hereditário. Acontecia que aquele nobre que recebeu o pedaço de terra e recebeu o título, a família inteira acabava virando nobre, né? O conde, a esposa dele era uma condessa. Né, o duque, a esposa dele era uma duquesa e por aí vai, né? Então acabou surgindo, na verdade, uma classe diferenciada de pessoas. Com o passar do tempo, a ideia da nobreza ela foi se modificando e a gente vai ver agora. Na época do feudalismo, ali na Idade Média, né, como a gente sabe que era uma época muito violenta, que não tinha os países ainda organizados com o exército, então os nobres eram aquelas pessoas que, bom, depois que cai o Império Carolíngio, ele já tinha recebido uma terra, ele já tinha um título de nobreza, ele constrói um castelo e se torna um senhor feudal. Então os senhores feudais são nobres. Alguns senhores feudais se autodeclaravam reis e se tornavam reis de vários castelos, de vários feudos, né? Acontece que nessa época, na Idade Média, muitos nobres se diziam reis e ficavam disputando entre si. Então a nobreza era uma classe guerreira que vivia em guerra, né? Ou um senhor feudal contra o outro, ou um rei contra o outro, enfim, ou, né, a guerra era com povos que vinham de fora, como vikings, muçulmanos, como a gente viu no vídeo anterior, né? Então, na época da Idade Média, a nobreza ainda tem essa função militar, tá? Bom, na Idade Média, os servos que trabalhavam para os senhores feudais, né, plantando, que eram os camponeses, eles aceitavam se sujeitar aos senhores feudais porque não tinha outra pessoa para garantir a segurança deles. Ou eles aceitavam a segurança do senhor feudal, que era um militar, e dos cavaleiros, que eram da família dele, que eram nobres também, e que podiam dar essa segurança para os camponeses, ou eles não tinham para quem recorrer, porque como era uma época muito confusa, que não tem um exército protegendo as pessoas, a nobreza cumpria essa função de garantir a segurança das pessoas. No final da Idade Média, início da Idade Moderna, começam a surgir os países ali definidos na Europa, conforme o mapa aí que vocês estão vendo, tá? Nessa época, esses países, eles têm reis, eles são monarquias. E as primeiras monarquias que existiram ali na Europa eram monarquias absolutistas, né? Lembra do Henrique VIII, da Elizabeth, enfim, né? Eram monarquias absolutistas. Já não se vivia mais em castelos como antigamente e a monarquia e os nobres passaram a viver em palácios como este, que é o Palácio de Versalhes. Bom, a vidinha da nobreza ficou muito boa na Idade Moderna, porque antigamente eles eram os guerreiros e eram a família desses guerreiros, a nobreza. Quando chega na Idade Moderna, eles não são mais guerreiros, porque agora quem vai cumprir o papel de fazer a segurança das pessoas são os exércitos que os reis vão ter, porque agora tu tem países organizados, tu tem exército, e é o exército que vai cuidar da proteção das pessoas, não é mais necessário, como os países organizados, viver em castelo, encastelado, que nem na época da Idade Média. Então, a nobreza ela vai
vai passar a se tornar as pessoas de confiança dos reis, eles vão compor uma classe diferenciada de pessoas que vão passar a ocupar a chamada corte. Então a nobreza fazia parte da corte, que era aquele grupo de pessoas que viviam na volta do rei. Então o rei era um nobre, todas aquelas pessoas que viviam na volta dele, que eram os cargos de confiança, eram a nobreza. Como eles não tinham mais a função de garantir a defesa militar, eles não tinham muito o que fazer. Boa parte da nobreza eram umas madames que passavam o dia inteiro bebendo, jogando, né, e puxando o saco da família real. Era isso. Vamos ver um trecho do filme da Maria Antonieta, porque assim, ó, a nobreza da França eu acho que é a mais assim da ousadia, né, da ostentação que a gente teve na história. Heard you make keys as a hobby? Yes. It'd be interesting to see how long she lasts. This is ridiculous. This, madame, is Versailles. Ooh. I'm afraid the Queen has a somewhat artistic temperament. It's not too much, is it? Oh, no. She spends like mad. The king and queen are complete blunderers. Don't they ever get tired of these ridiculous stories? Can't you do something? I'm not going to acknowledge it. He has quite a reputation. Vocês viram que vidinha boa? Então, toda essa galera que vocês veem ali na volta da rainha, no trecho do filme que vocês viram agora, todos são os nobres. A função deles na Idade Moderna, como não era mais a função militar, era compor a tal da corte. Para isso, ao longo desde a época ali do rei Luís XIV, o Rei Sol, eles foram criando modos diferentes, criando as regras de etiqueta, porque eles tinham que se diferenciar do resto da população de alguma forma, né? Então eles criaram maneiras próprias de comer, maneiras próprias de se vestir, e tudo que eles faziam virava moda. Chegando na nossa época, né, a gente pensa, bom, isso aí, títulos de nobreza, condes, duques, isso aí tudo é coisa do passado. Gente, engano de vocês, ainda existem pessoas com títulos de nobreza. Principalmente na Europa e nos lugares, claro, que tem ainda a monarquia, né? Então, para quem lembra lá de como é que funciona na Inglaterra o governo, tem a rainha que governa, que é uma nobre, tem a família dela, que toda é nobre, tem o parlamento, que é dividido em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Gente, a Câmara dos Lordes todinha é um pessoal com títulos de nobreza, por incrível que pareça, mas isso ainda existe. Bom, e eu já tava me esquecendo, né? E bom, isso qual é o barato de ser nobre na Idade Moderna? É que tu não pagava impostos, né? Então, só quem pagava impostos na Idade Moderna ali da época do absolutismo, que os reis governavam de forma absoluta, eram os camponeses que tinham que pagar altos impostos, muitas vezes passavam fome, e a burguesia que trabalhava com o comércio. Então, era só a burguesia e os camponeses que sustentavam essa elite que ficava lá bebendo, fazendo farra o dia inteiro e com trabalhos lá que eram, né, mais ligados a cargos de confiança dos reis. Então, essa mamata toda deles vai acabar, porque a burguesia vai se revoltar e vai acabar com o absolutismo monárquico e vai obrigar os reis a cobrarem impostos de todos, né, e acabar com essa classe diferenciada que era a nobreza. De qualquer forma, a nobreza ainda existe, como eu falei, mas ela não existe com os mesmos privilégios que ela tinha antigamente. E aí, sobre como que a burguesia vai resolver, vai conseguir acabar com esses privilégios da nobreza, a gente vê no vídeo da burguesia. Então, só para fechar aí, tem imagens da Câmara dos Lordes hoje, né? Aí mostra um lorde subindo a rampa lá, indo pro lugar deles, ali eles todos reunidos, né? E também tem uma imagem agora logo a seguir da família real portuguesa, aquela que governou o Brasil e que ainda se reúne, ainda se reconhece como a família real portuguesa. Bom, sobre a nobreza, a princípio é isso aí, pessoal, né? Acho que o que deve ficar como reflexão é que não existe gente de sangue azul, essa história de que nobre é especial, isso aí nada a ver, tá? Um título de nobreza dá pra ser comparado com pedigree de cachorro, né? O que diferencia o cachorro com pedigree do cusco que a gente tem em casa? Gente, nada, tá? Isso não muda nada. O que muda, o que torna eles nobres é a noção que a gente tem deles. Então, se a gente achar que eles são pessoas normais, eles serão pessoas normais. E por hoje é isso, né? Sobre a nobreza é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.